Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Cante, seguirei o quê? Teus caminhos, te amarei para sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor, Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, te deu salvação. Você tem vida, você é livre. Alfa, o ômega, princípio e fim, meu amor, Messias, tu és tudo. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Enquanto eu respirar, eu quero louvar e bendizer o nome do meu Deus, que é fiel e justo, que é maravilhoso. Então diga, tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos. Diga a ele, você vai amá-lo. Te amarei para sempre. Então cante. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida. Eu sou livre, o ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Então levante suas mãos bem alto e diga: e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Declara o Senhor, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. És meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia.
Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Eu quero compartilhar um texto com você hoje. É um versículo, mas um versículo que vai abençoar o seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai abrir os teus olhos. Gênesis capítulo 36. Na realidade, quem me falou desse texto foi o pastor Márcio Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Nós estávamos num evento chamado Global Kingdom, que é um evento com 100 pastores das maiores igrejas do Brasil. E eu fui convidado para participar, e só tinha águia daquela das penagem grossa. E eu, pela graça e misericórdia, num dia estava almoçando, sentei na mesa com o pastor Márcio e com sua esposa, Renata. E tinha um outro amigo, o pastor Sérgio, que é pastor de uma igreja independente lá em Palmas, Tocantins. Ele esteve aqui uma terça-feira pregando na Central. E o pastor Márcio falou assim: você já leu Gênesis 36? Eu falei: pastor, devo ter lido, mas não lembro. Ele falou: eu quero te mostrar um versículo. E aí ele pegou o texto, estava eu e o Sérgio, quando esses pastorzão assim já, com a bagagem grande, ele pegou a Bíblia dele, eu já cresci o olho. E ele falou: eu quero te mostrar um versículo. E ele pegou esse versículo, que é o versículo 24. Gênesis 36, tem uma água aí? Gênesis 36, obrigado, Van. Versículo 24. Gênesis 36, versículo 24. E ele foi comigo nesse versículo, falou assim: eu vou ler o versículo, e eu quero que você medite nele. E ele falou assim de uma forma muito superficial sobre alguns princípios desse versículo, e eu vou tentar aqui, desde aquela ocasião, eu tentei refrescar minha memória para compartilhar com vocês algo que eu tenho certeza vai ajudá-los nessa noite. Gênesis 36, 24. Um versículo só. Diz assim: são estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. De novo. Você está dizendo: meu Deus, o que é isso? É daqui, meu irmão. Vamos lá, ajuda aí, Jesus. Vamos lá. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Vamos orar. Pai, sabemos que a tua palavra ela é rica, preciosa, e não há nenhuma vírgula nela que não possa ser usada para abençoar o coração do teu povo. Por isso pedimos que nessa noite, Espírito Santo, tu venhas de uma forma inconfundível ministrar ao coração da tua igreja, do teu povo, e que através da revelação da tua palavra possamos ser abençoados para a glória e louvor do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Pode manter a Bíblia aberta. Todas as vezes que a gente começa o novo ano, há um desafio das pessoas serem encorajadas a ler a Bíblia. Por exemplo, tem crente que nunca leu a Bíblia inteira. Não leu. Ele já leu sessões da Bíblia, ele já leu alguns capítulos, ele já leu até alguns livros, mas ele não leu a Bíblia inteira. Um bom desafio para você em 2014. Entre num plano de leitura diária da Bíblia. Você vai ler a Bíblia num ano. Você não precisa ler muitos capítulos no dia. A média, mais ou menos, é de 3 a 4 capítulos, dependendo da dinâmica de leitura que você tem. Você pode ler muito mais. Quem gosta de ler, por exemplo, você pega as epístolas pastorais e você lê numa sentada. Ao invés de você perder tempo lendo algumas coisas, tem gente que gosta tanto de ler que lê até bula de remédio. Eu sou um desses.
Eu gosto de ler, eu leio até bula de remédio, eu abro a bula de remédio, fico lendo as coisas e tal. E quando tem alguma palavra que eu não sei, eu vou no dicionário para tentar entender o que ela significa. Mas ao invés de você ficar lendo bula de remédio, vai ler a bula da vida, que é a Bíblia. Vai te orientar muito mais, vai te ajudar. E uma das coisas que sempre me causou assim uma dificuldade é quando chegava na parte da genealogia. É complicado. Porque a gente começa a pensar, o que é que eu vou aprender com a genealogia? Aí você pega um texto como esse, que é do capítulo 36. O capítulo 36, ele fala dos descendentes de Esaú. E aí tem uma lista que, se você tiver para ganhar neném, você pode se inspirar. Aqui tem nome que vai te ajudar. Pelo menos uma coisa vai ser: o teu filho ou a tua filha vão ficar conhecidos na escola, no bairro, na igreja. Por exemplo, um menino chamado Gaetan. Olha aí. É uma bênção. E você pega uma lista dessa e você começa a descobrir que, se seu nome é feio, você vai ver dizer, tem gente pior do que eu. E te ajuda pra caramba. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente normalmente pula essas coisas. Descendente. E eu fazia isso. Eu estou aqui fazendo uma confissão pública de um pecado da minha leitura bíblica. Chegava na parte de descendente e falei, Senhor, quem é filho de quem, o Senhor já sabe. Quem tinha que saber quem é o pai, ele já sabe. Eu vou pular, vou para frente. Vamos ao que interessa. E eu pulava muitas vezes essa questão de descendente. Você pegar, por exemplo, o livro de Números. Desanima. Você pega aquele mundaréu de nome, fulano, casou com Beltrano, teve tantos filhos, filho fulano, morreu, viveu tantos anos, morreu e tal. Mas na realidade, quando a gente vai estudando e a gente vai amadurecendo um pouquinho mais, a gente vai descobrindo que até na descendência de alguém a gente descobre que todo mundo tem um dia para nascer, todo mundo tem uma história e todo mundo tem um dia para morrer. Mas olhando para esse texto, e o pastor Márcio nos chamou, ali estava eu e o Sérgio Paulo, ele disse, olha para esse texto e vê o que é que o Espírito Santo vai falar com vocês. Eu falei, pastor, na descendência de alguém, o Espírito Santo vai ter que me ajudar mesmo. E aí ele pegou esse versículo, o versículo 24. E talvez nesse início de ano, e eu já estava com essa palavra desde agosto, quando nós nos reunimos, agosto de 2013. E eu fiquei com essa palavra e algumas vezes até conversava com alguns colegas sobre esse texto. E às vezes eu, para instigar a curiosidade deles, eu dizia assim, você já ouviu falar de Aná? Um olhava para o outro, disse, não tem isso na Bíblia. Eu falei, tem. E aí o interessante é que quando você faz uma busca nestes ferramentas digitais, você busca Aná, não aparece. Diz Aná. Aná tem uma história contada num versículo que ajuda a gente a olhar para frente com esperança. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Nesse momento em que a gente está projetando um novo tempo para a nossa vida. Um novo ano. Ninguém está na expectativa, a não ser de um ano bom. Um ano de portas abertas. Um ano do céu se abrindo sobre a sua vida e derramando graça e favor da parte de Deus. Mas esse versículo 24 traz alguns pormenores que eu queria chamar a sua atenção. O primeiro deles fala desse homem, Zibeão, pai de Aná. O texto diz que ele tem 2 filhos, Aiá e Aná. Pouca criatividade. Aiá e Aná. Você já imaginou chamando os meninos em casa? Aiá, Aná, vem cá. Aí pronto. Aí confundia tudo. Aiá, Aná, vem cá. Já. E aí eu acho que o pai gostava de rimar. E esses 2, mas dos 2, só um nome se destaca. Dos 2, só um nome se destaca. Tem Aiá e tem Aná. Mas o texto esquece de Aiá. E ele volta a sua atenção para Aná. Muito provavelmente, pela forma como o texto é apresentado, Aiá era o primogênito. Normalmente o primogênito, dentro da forma
como a sociedade era estabelecida, ele tinha privilégios. O primogênito, ele herdava a responsabilidade da sua casa. A herança, a bênção, vinha sobre ele. É daí que a gente vai ver a história de Jacó e Esaú, da briga que deu, da confusão que rolou, porque o direito de primogenitura era de um, o outro veio e quis levar. Mas o texto aqui esquece de Aiá e começa a voltar a sua atenção para Aná. E em poucas linhas, na minha Bíblia, apenas 3 linhas, traça-se a história de um moço. Este é o Aná. Este é o Aná. Quem é esse cara? Quem é esse cara que na descendência aqui do seu pai, Zibeão, se destaca? E o que é que faz com que ele tenha a sua história destacada entre os demais? Eu sei que todos nós aqui queremos nos destacar. Todo mundo aqui quer sobressair-se no meio da multidão. E talvez, de uma forma muito simples, esse texto nos ajude a compreender o que é que faz com que esse rapaz, esse moço chamado Aná, se destaque dentro da descendência que nos é apresentada aqui como os descendentes de Seir. Primeiro, que a gente não aprende e não sabe muita coisa sobre esse Aná. Mas a gente sabe que ele era um moço que gostava de servir. O serviço, e servir ao próximo, servir ao Pai, servir a Deus, sempre vai trazer retorno e bênção para a vida da pessoa. A palavra de Deus nos ensina que aquele que quiser ser o maior, seja o primeiro a que sirva. Esse é um princípio básico e imutável no reino de Deus, de que o primeiro que precisa ser reconhecido é o primeiro que serve. A gente já ouviu várias vezes a expressão dizendo que quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Quem não foi chamado para servir, não vai fazer e nunca vai dar nada na vida. O texto diz que este Aná, ele servia. Como é que eu sei que ele servia? Bem, o texto diz que ele apacentava jumento. Irmão, apacentar jumento não é brincadeira. Uma coisa é apacentar ovelha. Ovelha, ela é teimosa, mas ela é medrosa. Jumento é teimoso. Normalmente, e aqui a gente estudou um pouquinho sobre essa qualidade equina, olha só, a profundidade. Porque quando eu fui ver, por que esse camarada apacentando jumento? O jumento é um animal teimoso. Ele é um animal difícil de se domar. Quando ele empaca, ninguém tira ele do lugar. E está lá Aná, apacentando jumento. E eu comecei, e aí eu me lembrei um pouquinho daquilo que o pastor Márcio falava. Falei, olha, às vezes a vida é assim. Às vezes você está diante de uma situação aonde você está fazendo algo que é difícil de se desenvolver. Nem sempre a gente está fazendo as coisas como gostaríamos. Apacentar jumento, meu irmão, não é brincadeira. Você leva coice. Ovelha não dá coice, jumento dá coice. Jumento você tem que tomar cuidado com ele, porque ele morde. Ovelha não morde. Ovelha você bate o pé, ela vai... E sai como? Mas jumento? Jumento não. E está ali Aná apacentando os jumentos. Não é o jumento do seu pai. Porque tem gente que tem essa inclinação. Mas quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Agora, além de estar desenvolvendo um trabalho difícil, e eu preciso que você preste muita atenção naquilo que eu estou tentando expor para você,
para que a aplicação seja um pouco mais efetiva. Além de ele estar apacentando os jumentos, ele apacentava numa situação e numa região difícil, era deserto. Gostei desse cara. Como é que um cara, vivendo dentro de um cenário completamente contrário, ele dá certo? E eu aprendo algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira delas, que indiferente do ambiente, daquilo que você está fazendo, Deus pode te honrar. Às vezes a gente acha que tudo tem que ser favorável. Às vezes a gente acha que a região tem que ser boa. Aquilo que nos mandam fazer tem que ser algo bom, que eu posso me favorecer disso, mas nem sempre é assim. Está ali Aná, apacentando jumento no deserto. Irmão, apacentar jumento não é fácil já por si só. No deserto, aquela poeirada subindo. Um calor, tem gente que anda reclamando, pastor, tem feito tanto calor esses dias. Ah é? Vai para o deserto da Palestina. Você vai ver, meu irmão, que lá a coisa complica. E está lá Aná, a nação de bênção. Onde é que está Aiá? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, aqueles que se esforçam, mesmo diante de um cenário contrário, vão ser reconhecidos e vão se destacar de uma forma ou de outra. Eu gosto de Aná porque tudo aqui, o texto nos diz de uma forma muito simples. Mas a gente tem aqui liberdade para a gente passear e conjecturar algumas coisas que porventura se desenrolavam dentro do contexto. Provavelmente a responsabilidade e os privilégios estavam todos eles recaindo sobre os ombros de Aiá. E lá já estava Aiá, e está olhando para Aná. Aná, vai lá com o jumento, rapaz. Vai para o deserto. E todos os dias, lá ia Aná, com os jumentos de seu pai Zibeão, para o meio de um deserto, fiel, obedecendo, pagando preço, sem saber se iria ou não, de alguma forma, ter o fruto do seu trabalho recompensado. Mas a gente aprende aqui o seguinte: todo mundo que é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Você tem que aprender isso. Às vezes as pessoas colocam sobre os seus ombros responsabilidades que você diz, por que não faz você? Onde já se viu eu fazendo esse negócio? Às vezes uma pessoa consegue um emprego. E não é o emprego que ele queria. Não é o emprego que ele sonhava. Talvez algo que você possa dizer, pastor, eu vivo o que Aná vive, eu estou apacentando jumento no deserto. O emprego que eu tenho, só pela misericórdia. Fica firme, Deus vai te honrar. É assim que Deus faz. A gente precisa fazer aquilo que nos vem às mãos para fazer com toda a nossa força, sabendo que tudo aquilo que a gente faz com esmero, tudo aquilo que a gente faz com esforço, para honrar, Deus nos recompensa. Esse é um princípio básico, irmãos. Por que Aná se destaca de Aiá? Porque Aná se dispõe a fazer coisas que Aiá não tinha vontade de fazer. Às vezes você quer chegar num lugar sem passar pelas etapas. Às vezes as pessoas olham para os outros, rapaz, olha que coisa boa, olha como ele está bem pra caramba. Olha como ele está, ele chegou numa posição, olha como ele venceu, olha como ele está ganhando bem, olha como ele está morando bem. Mas ninguém viu aquilo que você se predispôs a fazer, quando ninguém queria fazer. Às vezes é assim no trabalho. O chefe chama você e diz assim, olha, final de ano aí, estou precisando de um para ficar no Natal e Ano Novo. Você diz, o sangue de Jesus tem poder. O inimigo está furioso, o Senhor te repreenda agora, Belial. Você não fala, mas você pensa. Ninguém quer. E às vezes você ouve uma voz que vem lá do âmago da alma, diz, se oferece. Você diz, olha aí o inimigo tentando se levantar dentro de mim. E se ouve mais forte, se oferece. Você não sabe. Às vezes é assim, você está lá, todo mundo festejando. Todo mundo
cantando a musiquinha, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. E você está lá, mas você está lá, preso no trabalho, apacentando jumento no deserto. Saiba de uma coisa: na hora que o sol tiver que brilhar, é sobre a tua cabeça que ele vai brilhar. Ninguém nunca vai ser recompensado por aquilo que não faz, meu irmão. Tem gente que quer ser recompensado por não fazer nada. Deus vai me recompensar. Vai. Pelo quê? Faz nada. Não se esforça. Não paga o preço. Não sua camisa. O que eu descubro nesse texto é que Aná se destaca de Aiá porque ele faz o que o outro não fazia. Todas as vezes que você se predispõe a fazer o que os outros não querem fazer, saiba de uma coisa: mais cedo ou mais tarde, você vai romper. Me lembro, quando fui pastorear em Nova York, todo mundo dizia assim: nossa, pastor, que benção, hein? Pastorear em Nova York. Eu falei: vai para você ver. Cheguei lá, tinha 6 pessoas na igreja, contando comigo. E com a zeladora da igreja, uma senhora, chamava Mindy, nunca vou me esquecer. Penso numa velha chata, me perdoa, Jesus. Chata, uma americana chata. Ela zelava pelo prédio, a gente alugava o prédio de uma igreja, a Igreja da Aliança, Covenant Church. E lá, chegava o culto, eu fazia de tudo, meu irmão, de tudo, que você possa imaginar. Até passar aspirador antes e depois do culto. Porque essa senhora abençoada Mindy, que Deus o tenha, se não tenha, recolhe. Já passou da hora. Ela deve estar com 100. Ela deve estar com 100, mais ou menos. Naquela época ela tinha quase 80. Deve estar com 100, Senhor. Está na hora, fazendo hora extra. Ela passava uma geral no templo. Ela vinha olhando assim. Tem um cisco ali. Falei: sim, senhora. Lá ia eu, pegava cisco, passava o aspirador, acabava o culto. Aquela mulher surgia do nada. Ela parecia meio vampiro. De repente ela aparecia no final do culto. Lá estava ela com a cara fechada, de braço cruzado, já olhando, porque brasileiro faz bagunça. Faz ou não faz, gente? Faz. No exterior é a mesma coisa. Você tira o brasileiro do Brasil, mas você não tira o Brasil de dentro do brasileiro. Eles fazem uma festa que não é brincadeira, faz churrasco na rua. Faz churrasco em Laje, nos Estados Unidos. É uma bênção. E acabava o culto, ela vinha com aquela cara fechada. Você não vai passar aspirador, não? Eu falei: vou na tua língua. Eu pensava, mas não falava. Eu pensava: vou passar aspirador na língua dessa mulher, Jeová, me ajuda. Acabava o culto. Eu gostava porque o aspirador era um aspirador legal, que ele tinha farol. Verdade. Você ligava o aspirador, ele tinha um farol assim, para iluminar, para não ficar uma... Eu acho que ela que mandou instalar aquela mulher. Para não ficar um cisco no chão. Você passava, não era aquele aspirador assim que tem um caninho. É aquele que você vai... Como é que chama aquele negócio? Não, mas é um negócio possante. Grande assim. E eu passava aspirador, tinha que pegar tudo. Tinha que montar o som inteiro da igreja, porque era uma igreja muito tradicional e eles não tinham som, era tudo velho. E não ouvia nada mesmo, não tinha nada por som. Não adiantava nada, tudo surdinhos, velhinhos. Tanto é que a igreja fechou. Os membros foram morrendo, morria um por ano. É verdade. Vocês estão rindo, mas é verdade. A igreja fechou porque a membresia foi cessando, porque cada ano morria um. Tinha 20, passou 20 anos, eu acho que só sobrou a Mindy. E eles não gostavam de som, eu tinha que montar as caixas, pegava os pedestal, carregava, passava o cabo, a mesa de som, vinha, passava o cabo, e como não tinha ninguém, eu tocava teclado, arrumava o som, e eu mesmo fazia tudo. Acabava o culto, eu ia correndo, recebia o povo, acabava a igreja, o pessoal ia embora, eu fechava a porta, fazia faxina, porque no final do culto, a igreja tinha que estar brilhando. Às vezes é assim. Às vezes você está num deserto. Às vezes você está apacentando jumento. É difícil o trabalho. Ninguém está vendo. Meu irmão, outra coisa. Jumento, você não ganha nada com isso. Ovelha, pelo menos, você tira lã, tira um leite. E jumento? Jumento você apacenta, você não ganha nada. Você só ouve uma relinchada na sua casa. Coice. Como é que você vai ganhar o que de jumento? Só se for matar e comer a carne dele.
que é ruim pra caramba. Já foi numa churrascaria, alguém te ofereceu jumento maturado? Não tem. Nem a carne daquela coisa serve. Mas estava lá, Aná apacentando jumento. Às vezes algumas coisas você não sabe, mas Deus está vendo tudo. E numa hora dessa, algo vai acontecer. E o texto diz que aconteceu. De repente, num dia, a gente não sabe quando Aná estava apacentando os jumentos de Zibeão, seu pai, olha o que o texto diz. Ele achou. Diga comigo, ele achou. Bem, só acha quem está procurando. Então eu aprendo aqui alguma coisa. Eu acho que no meio do deserto, Aná procurava e mantinha os olhos abertos, porque é impossível eu continuar numa situação dessa para sempre. Um dia ou outro, uma coisa boa tem que aparecer. E ele acha. Agora olha que coisa interessante. Ele acha fontes termais. Eu não sei se você já teve oportunidade, mas quem já teve de ir nesses lugares aonde são feitas piscinas de fontes termais. A água é diferente, a água é quentinha. Tem propriedades curativas. E dentro do meu estudo aqui, que eu fiz do texto, eu procurava entender um pouquinho mais quais são as propriedades de fontes termais. Por que a Bíblia tem o cuidado de trazer nos detalhes aquilo que Aná acha? Fontes termais. O lugar é bom demais. Como é que no meio de um deserto, quando você está fazendo algo que ninguém quer fazer, de repente você acha algo precioso? Eu gosto de Aná. Aná me ensina que quando a gente está disposto a fazer o que ninguém quer, a engolir a minde, Jesus, não foi fácil. De repente, Deus te mostra fontes termais. Um lugar de cura, um lugar de alento, um lugar de refrigério, um lugar de renovo, um lugar de bem-estar. De repente é assim, no meio de um deserto, brota uma fonte curadora, restauradora, que nos ajuda a olhar para frente, na esperança de que não somente valeu a pena, mas de que coisas melhores ainda vão acontecer. Aná achou fontes termais. Às vezes é assim, o deserto vem, e o deserto faz parte da vida. Não há uma história sequer relatada nas Escrituras Sagradas em que aqueles que se sobressaíram necessariamente não passaram por deserto. Todos eles passaram, um a um. Antes da Canaã, teve deserto. Jesus, antes de começar o seu ministério público, deserto. Está aqui Aná, antes de encontrar as fontes, deserto. Paulo, antes de ter o seu ministério público, com viagens missionárias, ele foi levado ao deserto da Arábia por 3 anos e meio. O deserto faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Porque é no meio do deserto que a gente vai encontrar fontes que vão não somente nos nutrir, nos curar, mas também vão ser fontes de ânimo e de esperança, para entender de que quando a gente está fazendo aquilo que Deus nos chama a fazer, Ele se responsabiliza de cuidar da gente durante o processo. Por que eu quis vir para esse texto hoje à noite, no primeiro domingo desse ano? Porque talvez, quem sabe, neste novo ano, haverá algumas situações em que você vai se identificar com Aná. Você vai se ver tendo que fazer algumas coisas, se submetendo a algumas coisas, se colocando debaixo de situações onde você diz, por quê?
Por que isso? Porque eu tenho que passar por isso? Porque é um deserto? Mas saiba de uma coisa, meu querido. Olha o destaque. O texto diz, este é o Aná. Não diz que este é Aná. Pode ter vindo outros, mas este é o cara. Este é o Aná. O destaque da Bíblia aqui tem um objetivo muito claro. Quando você pega qualquer outra descrição dentro de uma genealogia, você vai ver, estes são, mas aqui diz, este é o Aná. Este é o cara que pagou o preço, o cara que se esforçou, o cara que não mediu esforços e Deus o fez sobressair sobre todos os demais, na descendência de Seir, debaixo da paternidade de seu pai Zibeão. Este é o cara que pagou o preço e no tempo certo Deus o recompensou. Por isso, neste ano de 2014, não se deixe abater, nem recuar, quando a coisa parecer ser contrária. Faça a sua parte. Deus vai fazer com que você se sobressaia sobre todos os demais. No seu trabalho, onde quer que você esteja, Deus vai olhar para você e dizer, eu tenho visto o teu esforço, eu tenho visto o teu suor, eu tenho visto o teu trabalho, e eu vou fazer com que você encontre fontes no meio do teu deserto. Você vai se sobressair e você vai ter o seu nome destacado entre todos os demais, porque essa é a promessa do Senhor. Ninguém chega a lugar nenhum, querido, sem muito esforço e trabalho. A gente às vezes quer fazer e a gente só quer que Deus faça a parte dele. Pastor, esse ano eu vou orar. Pode orar o tanto que você quiser, mas não esforça para você ver onde você vai chegar. Primeira coisa que Deus diz para Josué, quando ele vai romper o Jordão, ele diz, esforça-te, rapaz, você vai ter que suar a camisa. Está na época de vestibular aí, segunda fase da FUVEST, foi hoje. Tem ímpio que está mais bem colocado que crente, porque o crente só queria ir na vigília. Deus vai me honrar, vai, fica tranquilo, ele vai honrar, tua vida espiritual vai romper, a tua intimidade com Deus vai aumentar, mas o teu conhecimento no ensino está ruim, hein? Você precisa fazer a sua parte. Tem gente que quer se destacar, mas não quer pagar o preço. Não quer cuidar do jumentinho, só quer ficar na redinha. Oh, meu Deus, como é bom ficar aqui debaixo dessa palmeira, tomando água de coco, na casa de Zibeão, meu pai. Pode tirar o cavalinho da chuva, meu querido. Se você não se esforçar, se você não se dispuser a fazer, às vezes o que ninguém mais quer fazer, você não vai se destacar. Paga o preço. Trabalha um pouco mais, estuda um pouco mais. Está aí o pessoal. Segunda fase. Quando que é a segunda fase da Unicamp? Já foi? Vai ser, quando é que é? Semana que vem. Pode estudar, meu irmão. Vai apacentar jumento. Pega o livrão de física, aquela bênção. Aquilo, meu irmão, só por revelação. Não entendo nada daquilo. Mas se você quiser sobressair, vá no meio do deserto. Apacente o jumento. A fonte você vai achar, mas você tem que procurar. Tem gente que quer que a fonte abra debaixo da cama dele enquanto ele está deitado. Oh Deus, enquanto eu estou deitado aqui na tua presença, bem que tu poderias fazer com que jorrasse uma fonte para a tua glória. E ele espiritualiza ainda, ele usa umas palavras bonitas, meio que evangélica, mete até um versículo, porque aos teus amados a tua palavra diz, o Senhor dá enquanto dorme. Ele mistura tudo. E eu aqui dormirei a semana inteira, Senhor, porque eu quero muito da tua parte para a minha vida. Então, meu Pai, tomarei até um sonífero para a tua glória, para que o Senhor trabalhe cada vez mais em meu favor. Ah, ter com a formiga, preguiçoso. Esse versículo você não leu, né? Se esforçar.
Aná se destaca porque ele paga o preço. Você não ouve falar de Aiá. Cadê Aiá cuidando do jumento? Não está. Aiá já era. Cadê Aiá? Ai, ai, ai. Já foi. O nome do cara aparece só uma vez. A descendência de Zibeão. O nome de Aiá aparece? Leia aí, versículo 25. Aparece? Ó, sabe por quê? Quem não faz nada não é lembrado e nem tem o seu nome citado. Ué, não era o cara que era o primogênito? Não era ele que tinha que exercer o seu direito? Versículo 25. São estes os filhos de Aná. Dizon, olha aí, ó, pai do Obama. Olibama, filha de Aná. Está aqui, ó. Eu acho que o Baraque era meio... Johnny, você é meio parente desse povo aqui. Não aparece. Ninguém lembra. Tem que se esforçar, meu querido. Porque as fontes você vai achar, mas quando você se dispuser a ir para o deserto, pagar o preço. Neste ano de 2014, faça algo que você não fez durante todo o ano de 2013. Sua um pouco a camisa. Porque senão você vai ter o seu nome esquecido. Tem gente que vai e ninguém nem sabe que ele já foi. Ah, é? Ele foi? Eu não sabia nem que ele tinha vindo. Quanto mais que ele já tinha ido. Porque tem gente que ele passa pela vida e ele só ocupa espaço. Faz nada. Não deixa marca na história. Não deixa marca na igreja, não deixa nada no reino espiritual, nada, porque ele não quer fazer algo que seja de relevância, ele não quer se esforçar, ele não quer pagar o preço, ele não quer cuidar de jumento. Ah não, esse emprego eu não quero, eu quero um que acorde 10 da manhã, para eu entrar 11h30 e parar 3, e eu quero ganhar bem, hein? Não existe, meu irmão. Eu sou um cara que eu sou fã do William Douglas, ele vai estar aqui, que dia que é mesmo? 21 de março. Doutor William Douglas, campeão de concurso, juiz federal hoje. Aí você vê o cara, bambambam, autor best-seller. Última vez que nós estivemos juntos, nós jantamos, ele falou para mim, rapaz, eu lia até dormindo. Eu parecia um zumbi, porque eu queria chegar em algum lugar, e eu sabia que enquanto o outro estava dormindo, eu podia estar na frente dele porque eu ia estudar mais. Pagar o preço, se esforçar. Aná, ele apacenta o jumento. Meu irmão, faça aquilo que ninguém está disposto a fazer. Tem gente que só quer melzinho na chupeta, ó. Ainda faz gugu dadá. Meu irmão, paga o preço. Sua camisa. Trabalhe mais, esforça-te, por mais que ninguém te veja e te recompense. Deus do céu te vê, e é Ele quem vai te recompensar. É Ele quem vai te mostrar a fonte, mas você tem que estar no deserto. Sabe por quê? Quando a gente está no deserto, a gente está à procura de uma saída. A gente quer achar alguma coisa. Eu preciso achar alguma coisa, eu preciso achar uma saída, eu preciso achar um escape, eu preciso achar. E está aqui Aná, ele acha as fontes termais no deserto. Refrigério. Quando a gente se esforça, Deus revela os tesouros deles para nós. Tem gente que não quer se esforçar e ainda quer ser recompensado. Dentro da história, sempre vamos ver que aqueles que se destacaram, que tiveram o seu nome, talvez na galeria, como de Aná, este é o cara. Você pode aí, tem inúmeros nomes, aliás, o que tem de gente com o mesmo nome, o homônimo é o que mais tem. Você pergunta, fulano de tal, tem vários. Agora, é um que se destacou. Quando você diz o nome de um cara, você diz, opa, esse aí eu sei. Por exemplo, você falar de um nome para mim, eu ligo naturalmente a uma pessoa. Por exemplo, Arthur. Arthur para mim é um só, irmão. Não é o rei Arthur, não, viu, irmão? Arthur é Arthur Coimbra, o Zico.
Ele é o cara. É o galinho de Quintino. Pode ter Arthur, pode ter quantos quiser. Mas Arthur, o cara, é o Zico. Por exemplo, você pega Pelé. Como é que é o nome de Pelé? Edson, todo mundo sabe. Aí você fala, Edson, quem que é Edson mesmo? Ele é o Edson, meu irmão. Agora, quem é você? Às vezes diz assim, pastor, ninguém me reconhece, ninguém faz nada. Ué, mas você está fazendo alguma coisa para ajudar? Você está fazendo alguma coisa para que os outros vejam o teu esforço? A recompensa vem, meu irmão, mas você tem que se esforçar. Uma hora a fonte vai jorrar, e a fonte vai ser boa, é fonte termal. Você vai poder deitar naquelas águas. Ó, a água é curativa, é tratativa. Tem gente que viaja quilômetros e quilômetros de distância para poder nadar naquelas piscinas. Eu me lembro quando eu era garoto, tem um lugar de fontes termais ali perto de Itaú de Minas, chamado Águas Quentes. Quem conhece? Alguém conhece a região de Águas Quentes? Ele é bom demais. É ou não é? A gente ia para lá, tinha um chalezinho. A gente ia para aquelas piscinas, e as piscinas eram assim, formadas naturalmente. Eram uns cascalhos por baixo, assim, é ou não é? Você ia naquele negócio, você entrava na fonte e dizia, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque quando a gente se esforça, Deus nos recompensa com algo bom. Essa é a promessa desse texto. Está ali Aná, que encontra, ele acha as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos. É enquanto ele trabalhava, meu irmão, era quando. Não era no tempo de folga, eu vou por aí atrás de uma fonte termal. Deus recompensa quem trabalha. Aliás, há um princípio bíblico que Paulo ensina dizendo, aquele que não trabalha, também não coma. Quer comer? Trabalha. Quer ser abençoado? Se esforça. Você vai ver se Deus não vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Você não vai ver se Deus vai te honrar, vai te recompensar. E 2014, você vai nadar até de costa em fontes termais. Vai ser nado, peito, crawl, borboleta. Vai ser uma bênção, mas você tem que se esforçar. Faça o esforço. Busque, estude. Esses dias atrás, uma pessoa falou assim para mim, você é muito favorecido. Falei, sou por quê? O pessoal vem aí, você consegue algumas coisas, conseguiu estudar fora porque eu paguei o preço, meu irmão. Eu paguei o preço. Eu estava lá cuidando do jumentão, tomando coice. Não é assim não, meu irmão. Tem nem que olha o lugar onde o cara está e acha que foi assim, ele é queridinho do papai do céu. Deus gosta mais dele do que ele gosta de mim. Isso não existe, meu irmão. Deus não olha para você e faz igual fez com o Romário. Lembra o que o Romário fez? Falou? Diz que Deus olhou, viu o Romário lá embaixo, apontou o dedo para o Romário e disse, esse é o cara. Meu irmão, não é assim não. A Bíblia diz que Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, mas o esperar não é ficar de braço cruzado, não, é esperar se esforçando, trabalhando. Enquanto você trabalha, você continua na expectativa de que Deus vai honrar o trabalho das tuas mãos. Uma hora, você vai ver o fruto do teu penoso trabalho. Não é o fruto do teu penoso descanso. Eis que tu verás o fruto do teu penoso descanso. Oh, que bênção. É trabalho, meu irmão. Tem gente que acha que trabalho não vai ter no céu. Não, foi Deus que criou o trabalho. Tem gente que fala assim, pastor, o pecado, olha, Satanás, o bicho é mau mesmo, né? Mas por quê? Não, porque ele, uma das coisas que a queda produziu foi o trabalho. Eu falei, onde você leu isso? Aonde? Pelo contrário, meu irmão. Quando Deus cria o homem, bota ele no jardim e diz assim, pode cuidar disso aqui, a terra é tua. Domina, vai trabalhar, vai cuidar do campo, dá nome para os animais. A primeira coisa que ele faz, vai dar nome, vai fazer alguma coisa. Você já imaginou como é que ele olhou para um elefante e disse assim, elefante.
Você já pode imaginar um negócio desse ou não? A criatividade de Adão. Ele olhar para uma girafa e dizer assim, não sei porque você tem cara de girafa. Girafa é o seu nome. Deu trabalho. O trabalho, meu irmão, faz parte da vida aqui e na eternidade. Você acha que a gente vai ficar no céu só na beira da churrasqueira? Ô Jeová, na benção aí. Tem como mandar aquela vaca vir para fazer mais uma maturada aqui e tal? Irmão, você vai trabalhar. Aliás, a Bíblia diz que dentro da escatologia há uma linha que define que nós reinaremos com ele por 1000 anos. Trabalhando. Ou você acha que você vai ficar aqui 1000 anos só pegando pessoal? Então é o seguinte, pessoal. Quem reina agora sou eu. Eu e o cara assim, ó. Estou com ele. Acho que vai ser igual o que, infelizmente, a grande parte, não a totalidade, do funcionalismo público nesse país é. Que é uma vergonha, gente. Vai me desculpar. Chega essa época do ano, então, eles dizem assim, então, é janeiro, a gente vai trabalhar. Quando que é a Copa? Junho, então. A gente volta depois da Copa. Porque é só esse intervalozinho de 6 meses que falta. Tem gente que vai ser assim, não vai fazer nada. Meu irmão, nós vamos servi-lo. Que conversa é essa? Agora tem gente que quer recompensa e não quer se esforçar, não quer trabalhar. Deus vai fazer com que essa promessa venha sobre a sua vida, como veio sobre a vida de Aná. Ele achou fonte, mas ele estava apacentando os jumentos de seu pai. Talvez hoje você pegue esse texto e diz assim, Senhor, eu estou mais ou menos aqui, ó. Eu estou levando coice. Eu estou levando pancada. Eu estou no meio de um deserto, mas eu vou continuar fiel, porque eu sei que na hora certa a fonte vai jorrar na minha vida. O Senhor vai me honrar. O Senhor vai fazer com que eu me destaque, porque é promessa da tua palavra. É por isso que nesse ano de 2014 você não pode esmorecer. Você tem que fortalecer as suas mãos e os seus joelhos trôpegos e continuar se esforçando. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo o teu trabalho, Deus está vendo o quanto você está suando, e uma hora ou outra, você vai achar fontes termais na sua vida, a provisão de Deus vai jorrar na sua vida, ó. Vai abrir uma fonte assim, como é que chama aquele negócio? Tem um negócio lá nos Estados Unidos que é muito legal, que tem aqueles, tem um termo técnico, que quando sai aquela água, que é o tipo de água que vem debaixo de vulcão. Como é que chama? Geyser, é geyser, né? Geyser. É aquele negócio. Meu irmão, de repente, já viu aquele negócio? Você está andando, de repente, estoura aquele negócio. Você está achando que não vai acontecer nada. De repente, Deus dá uma palavra sobre a sua vida e uma fonte brota na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Você diz, oh Deus, não é fonte qualquer não. Eu gosto porque a Bíblia diz que é fontes termais. Não é qualquer aguinha. Não é aquela água de poço contaminada. Não é aquele lençol freático que você acha já contaminado. Você diz, essa água aí salobra, fria. É fontes termais. Porque Deus vai te honrar se você se esforçar. Por isso, nesse ano, e essa palavra de desafio, essa é uma palavra de ânimo para você. Tem gente que está aqui dizendo, pastor, eu não aguento mais lidar com jumento. Falei, fica tranquilo. Uma hora ele vai passar. Deus vai te honrar. Pastor, mas não é brincadeira. É jumento, é mula, é égua, está de complicado. Olha, não é fácil não. Fica firme. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo o suor do teu rosto. Deus está vendo a tua fidelidade para com a casa de seu pai. Eu gosto de Aná porque ele se submetia à autoridade de seu pai. Vai apacentar jumento, menino. Oh, Jesus do céu. Sim, senhor, meu pai. Aiá dava uma desculpa. Eu não, manda Aná. Aná, filho mais novo sempre leva ferro. É assim ou não é?
Quem é filho mais novo aqui, levanta a mão. Deus abençoe sua vida de uma porção dobrada. E te ajude. Porque não é brincadeira. Vai, manda na. E você está lá. Deus vai fazer com que você ache as. Veja só, o texto não diz que ele acha fontes termais. Ele diz que ele acha as fontes termais. Não era qualquer fontezinha, não. Eram as fontes termais. Deus vai abrir para você a porta. Não é uma porta, é a porta que Deus vai abrir. Deus vai fazer com que o favor dele, mas o favor, não é uma benção qualquer não, Deus vai fazer com que o seu favor venha sobre a sua vida, por causa do seu esforço, por causa do suor do seu rosto. Deus vai te recompensar, e você vai ter o seu nome escrito. Aiá não fez nada, rapaz, risca o nome desse cara daqui. Vamos continuar. Os filhos de Aná, Dizon, Olibama, filha de Aná, os filhos de Dizan. E aí você pega a lista toda. Agora olha como é que termina o versículo 29. São estes os príncipes dos Horeus. O príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná. Cadê Aiá? Quem não faz nada, não chega a lugar nenhum. Deus vai te recompensar. Deus vai te ajudar. Você vai encontrar as fontes. E de cuidador de jumento, Deus vai te fazer um príncipe. Para a glória do seu nome. Amém. Vamos.